Amados irmãos, bom dia com a graça do Cristo Jesus para todos vocês. Eu sou o pastor José Galvão, tenho o Evangelho para pregar e você também. E tristemente ainda temos que reevangelizar alguns que já se consideravam evangelizados. Eu quero pedir a vocês que considerem que desconsiderem algum ruído ou barulho. Agora passa uma motocicleta barulhenta na rua, ou se o cachorro latir ou qualquer coisa assim parecida, é porque devido à pandemia eu não estou podendo ir até o estúdio, que fica em outro bairro aqui na cidade, lá do outro lado do Rio. O isolamento social tem sido muito severo em nossa cidade, o que oportunamente considero bom. Não vamos dar chance à doença para nos atingir. Mas o trabalho precisa continuar, então mesmo a partir de casa eu estou gravando este vídeo para uma conversa com vocês, meus amados, ok? Queridos, tem surgido em nosso meio algumas postagens baseadas em uma teologia muito rasa. Lamentavelmente, nós temos visto que estão anunciando que Jesus Cristo não mais voltará. Estão anulando a promessa do Cristo Jesus sobre sua volta, sobre o seu retorno para resgatar a sua igreja. Isso não pode. E eles afirmam então que Jesus já voltou no ano 70. Quando, na verdade, o que houve no ano 70 foi uma invasão de Roma a Jerusalém, feita sob o comando do general Tito, que fez uma carneficina, que derramou muito sangue, a ponto de historiadores como Flávio Joséfo, por exemplo, dizer que o sangue derramado foi tanto que cobria a roda das carruagens. Sim, no ano 70 isto realmente aconteceu, mas não tem nada a ver com Jesus Cristo já ter voltado naqueles dias para fazer uma vingança sobre o povo judeu em Jerusalém e que Jesus nunca mais voltaria. Então eu penso que terei que gravar até mais alguns vídeos sobre esse tema, mas eu quero iniciar com uma questão de datação dos livros da Bíblia. Nós vamos começar a compreender pela datação dos livros da Bíblia, particularmente o Novo Testamento, certo? Olha só, queridos, se Jesus Cristo já voltou no ano 70 depois de Cristo e não voltará mais, segundo a rasa teologia de alguns pregadores modernos da graça, essa graça aqui entre aspas, que é uma graça particular deles, só deles, não é a graça do Cristo, porque eles fazem da graça deles uma nova lei. Então, queridos, como então temos livros canônicos e bíblicos inspirados pelo Espírito Santo que foram escritos depois do ano 70 depois de Cristo. Ora, se Cristo já havia voltado no ano 70, como então continuariam havendo livros inspirados pelo Espírito Santo depois do ano 70, que conforme eles Cristo já havia voltado e não mais voltará, como haviam livros canônicos e bíblicos falando sobre a volta de Jesus, escritos depois do ano 70. Tocou o telefone, só que esse eu não posso atender, não vou atender. Desculpa, eu esqueci de desligar o telefone. Então, amados, como poderia estar isto acontecendo? O Espírito Santo seria mentiroso? Claro que não. O Espírito Santo não iria inspirar alguém a falar da volta de Jesus quando, segundo eles, Jesus já teria voltado. Isso não faz sentido, não é verdade?
Então, amados, e eu ainda digo assim, e entre os escritos tem livros que afirmam que o Senhor Jesus Cristo voltaria. E eu volto a perguntar, então, o Espírito Santo estaria inspirando os apóstolos a escreverem mentirosamente sobre a volta de Jesus, uma vez que, segundo os teólogos rasos, Jesus já havia voltado um pouco antes, no ano 70? Pasmem, não faz sentido algum. É claro que Jesus ainda voltará ou não. Haveriam livros dizendo isso e que foram escritos depois do ano 70. Livros escritos depois do ano 70 continuam afirmando que Jesus voltará. Amém, queridos? Presta atenção nisso. Eu fiz uma relação, eu vou estar lendo ali adiante, com a datação de livros que foram escritos antes do ano 70, já da nossa era. Por exemplo, no ano 50, depois de Cristo, Tessalonicenses. No ano 55 depois de Cristo, 1 Coríntios. No ano 56 depois de Cristo, Gálatas. No ano 57 depois de Cristo, 2 Coríntios. No ano 57 depois de Cristo, Filipenses. No ano 58 depois de Cristo, Romanos. E no ano 62 depois de Cristo, Filemão. OK? Agora, vamos ver uma relação de livros que falam da volta do Senhor Jesus depois do ano 70. Então, se Jesus já tivesse voltado antes do ano 70, esses livros que eu vou relacionar agora para vocês e que estão em nossas Bíblias, não estariam mais falando sobre a volta de Jesus. O Espírito Santo não estaria inspirando os autores humanos, os escritores humanos da Bíblia, os apóstolos, no Novo Testamento, dizendo que Jesus voltaria, se Jesus já tivesse voltado. A Bíblia é um livro de verdade. Os homens é que a interpretam mal porque querem, porque isolam textos, isolam versículos e formam teologias rasas, teologias que servem ao diabo, não servem a Deus. A Bíblia bem interpretada é a palavra de Deus. A Bíblia distorcida é usada pelo diabo. Então, amados nascidos de novo, fiquem atentos, porque estes heréticos continuam fazendo postagens e estão enviando para vocês. Cuidado com eles. Não deixe ninguém roubar a coroa que Jesus já lhe deu. Amém? Então agora, eu queria saber como é que esses teólogos rasos que dizem que Jesus já voltou, como eles explicam livros que continuaram sendo escritos e inspirados pelo Espírito Santo depois do ano 70. Ora, se Jesus Cristo já havia voltado no ano 70, pergunto, como o Espírito Santo estaria falando sobre a volta de Jesus depois do ano 70? Eles não têm resposta e se calam diante disso. Mas vejamos, queridos, no ano, entre o ano 64 e o ano 70 depois de Cristo, foi escrito ainda por Paulo, Efésios, Colossenses, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Amém, queridos? Agora, no ano, depois do ano 70, após o ano 70, depois de Cristo, ainda foi escrito o Evangelho de Marcos, e Marcos fala da volta de Jesus. Entre os anos 70 e 80 depois de Cristo, foi escrito Hebreus, e foi escrito também 1 Pedro, e falam do regresso do Senhor. Amém? No ano
80 depois de Cristo, no ano 80 depois de Cristo, nós temos ainda os evangelhos de Mateus e Lucas. Veja, o capítulo 24 de Mateus e também você me deixa trocar o óculos, por favor. Esse aqui eu não consigo enxergar o que preciso, tá bom? Mas estamos em casa e falamos como irmãos e temos intimidade uns com os outros. Amados, o capítulo 24 de Mateus e também Marcos, capítulo 13, do versículo 1 ao 13, e Lucas 21, do versículo 5 ao 36, são escritos depois do ano 70. Amados, ainda temos entre o ano 80 e 90 depois de Cristo, veja, depois de 70, quando, segundo eles, Cristo já havia voltado, nós teremos ainda, fora os livros que já falei, 2 Pedro e também Judas. E, pasmem, entre o ano 90 e o ano 100, portanto, segundo eles, 30 anos depois que, segundo eles, Cristo já havia voltado, nós tivemos escrito entre o ano 90 e o ano 100 depois de Cristo e 30 anos depois do ano 70, o Evangelho de João. O Evangelho de João e mais, 1ª, 2ª e 3ª de João. E pasmem, no ano 100, 30 anos depois do que, segundo eles, Cristo já havia voltado e nunca mais voltará, 100 anos depois, no ano 100, portanto, 30 anos depois, na ilha de Pátimos, Jesus Cristo pessoalmente revela para João o Apocalipse. Então, se Jesus Cristo já havia voltado no ano 70 e nunca mais voltará para regressar à sua igreja, ó teólogos rasos, como é que estaria o próprio Jesus inspirando João lá na ilha de Pátimos 30 anos depois disso? Vocês enlouqueceram. Vocês estão negando a ressurreição do Cristo. Vocês estão negando a volta do Cristo. Vocês estão negando a fé e a esperança da igreja do Cristo que aguarda por ele. E eu quero advertir aos nossos nascidos de novo, porque dissimuladamente esses teólogos rasos vão se infiltrando em nosso meio. E quando nós percebermos, eles já estarão ensinando. Aliás, já estão. Eu acho que não tem ninguém aprendendo. Errado com eles. Mas, para dar um esclarecimento aos irmãos, e também até para aqueles que estão me assistindo hoje pela primeira vez, eu quero indicar 2 maravilhosos livros que falam a respeito exatamente deste tema. Eles são baseados totalmente na Bíblia, na palavra. Esses livros são de autoria do reverendo Paul C. John, da Coreia do Sul, da The New Life Mission, a missão de nova vida, ok? São distribuídos gratuitamente, enviados pelos correios, amém? Você pode pedir livros impressos e recebê-los pelos correios. Aqui no Brasil, há necessidade de se cadastrar no site dos correios, e os correios, não o ministério, irão lhe cobrar para este cadastramento e para receber as encomendas, não só de livros, mas de qualquer objeto vindo pelo correio do exterior, uma taxa de despacho postal no valor de R$15, ok? Mas se você não quiser pagar aos correios uma taxa de R$15, aos correios, não a nós, você pode baixar os livros em e-books e também audiobooks, especificamente para os deficientes visuais, ok? Agora os livros.
Olha, a era do queridos, a era do anticristo, martírio, arrebatamento e do reino milenar está chegando, volume 1 e volume 2. Volume 1 e volume 2 são totalmente grátis, você não paga nada por esses livros. A era do anticristo, martírio, arrebatamento e do reino milenar está chegando, volume 1 e 2, do reverendo Paul Sejong, da Coreia do Sul. Esses dois livros, totalmente baseados na palavra de Deus, na Bíblia, vão lhes dar todo o esclarecimento a respeito destes tempos finais escatológicos que estamos vivendo. Fala sobre a era do anticristo, fala sobre o martírio da igreja, fala sobre o arrebatamento da igreja e do reino milenar do Cristo, que será inaugurado aqui nesta terra. Para você não ser enganado pela teologia rasa, eis aqui livros de teologia profundamente enraizadas na Bíblia. Eu, pastor José Galvão, recomendo estes 2 volumes para você. Agora eu quero lhes dar o site. Eu vou colocar na descrição, mas quero deixar... mas lhe peço que também anote, ok? No Brasil, o site para pedir esses livros em impressos recebidos pelo correio ou impressos recebidos pelo correio, conforme falava, ou em e-book que você pode baixar direto no seu computador, tablet ou smartphone, e dependendo da velocidade da sua internet, não leva mais do que 1 ou 2 minutos, e também audiobooks, que podem ser baixados da mesma forma. Agora anota aí o site. Para o Brasil, www.nlmbrasil.com, www.n de navio, L de lâmpada, M de mamãe, brasil.com. Tudo junto com letra minúscula, ok? E como os livros são traduzidos em mais de 80 idiomas, aliás, do reverendo Paul Sejong, nós temos disponíveis 65 livros traduzidos em mais de 80 idiomas. Deixe-me agora lhe dar o site para pedidos em outros idiomas, o site internacional, que é www.bjnewlife.org, www.b de batismo, J de Jesus, newlife.org, ok? A era do anticristo, a era do anticristo, martírio, arrebatamento e do reino milenar está chegando, volumes 1 e 2, maravilhosos. Eu super recomendo a leitura destes livros para todos aqueles que querem saber exatamente sobre os acontecimentos destes dias finais em que a igreja ainda está aqui na terra. Um grande abraço e que o Senhor Jesus a todos abençoe.